Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar com o nosso tema, Viver Dignamente. Então, falamos nas semanas passadas sobre a desigualdade social. Então, hoje a gente vai fazer uma correção de atividade e discutir um pouco mais sobre o tema. Só que antes de começarmos a falar da atividade de hoje, eu queria lembrar essa atividade que era para ter feito a correção, pelo menos a discussão eu não fiz com vocês, sobre o texto que antecede sobre os direitos indígenas no Brasil, levando em consideração que nós estamos falando nesse capítulo sobre os direitos, direito do jovem, direito da criança, direito, enfim, vamos continuar falando, aliás. Então, vamos falar hoje um pouquinho, iniciarmos falando sobre o direito do índio. A primeira questão é, você acha que os indígenas têm direito a algo? Obviamente que sim, as respostas elas devem ser que sim. Os indígenas brasileiros, trazendo para a discussão agora, e lembrando também, desde sempre sofrem por processo de luta, de defesa do território, desde a chegada dos europeus aqui no Brasil em 1500, os índios foram prejudicados e infelizmente ainda é prejudicado por interesses capitalistas, interesses de utilização da terra para fins aí como progresso econômico. Então, quando os europeus chegam aqui no Brasil, muitas vidas indígenas são dizimadas. Grande parte dos índios que ocupam a região litoral do Brasil fogem para não ter esse contato com um homem branco, um homem europeu, que além das mortes por conta dos confrontos, também mortes geradas pelos vírus que eles traziam, pelas doenças que traziam. Então, um grande número de índios nativos foram exterminados dessa forma. E desde então a luta indígena para a defesa do seu território foi travado, como também para a cultura, para manter a sua cultura, para valorizar a sua cultura e não deixar que a sua cultura fosse perdida em meio à chegada de novos padrões culturais. Então, a resistência indígena ela tem que ser respeitada, ela tem que ser valorizada e tem que ser apoiada também. Então, de alguma forma, de todas as formas, nós pudéssemos, e a gente pode, na verdade, com a nossa discussão, com o nosso conhecimento, auxiliar nas causas de direitos indígenas, apoiar os direitos indígenas, assim devemos fazer. E a pergunta é, se eles têm direito, obviamente têm direito. Analisando aqui uma pesquisa, no ano passado, 7 lideranças indígenas foram assassinadas. Então, é só para a gente comprovar que muitos anos se passaram até a chegada dos europeus, mas a luta ela continua cada vez mais firme, como eu já tinha dito. Então, agora eles lutam pela demarcação territorial. Então, frequentemente nós assistimos nos jornais os índios, em Brasília, os índios organizando manifestações por direito à vida, por direito ao exercício da sua cultura, por ser respeitado. Infelizmente, podemos observar em algumas situações de internet ou historicamente falando também, atitudes com falta de respeito, atitudes preconceituosas em relação à cultura indígena. Então, a gente preza pelo respeito, preza pela valorização cultural, compreendendo sempre que a nossa identidade cultural é uma identidade cultural resultado de uma miscigenação e a contribuição indígena é extremamente importante para a nossa cultura, para a nossa identidade. Então, partindo desse princípio, a gente tem que reconhecer a nossa importância também em apoio à luta indígena pelos seus reconhecimentos. Aí a segunda questão. Algumas questões são questões mais pessoais, e aí vocês, ou de pesquisa, se só na sua família ou comunidade alguém que você conhece destaca pela defesa dos direitos humanos? Se sim, aí vocês vão analisar na família de vocês, no ciclo social de vocês. Terceira, se você pudesse falar alguma coisa das pessoas do texto ou escrever uma carta para ela, o que você diria?
Também são questões, essas questões são questões de discussões que a gente poderia compartilhar no grupo na sala de aula. Mas enfim, já que a gente não pode discutir um com o outro, usar esses momentos, mas vamos levantar as questões e fazer aí a reflexão individual. O que você poderia fazer pela luta dos direitos humanos dos povos indígenas na escola, na sua casa ou no seu bairro? Acredito que a resposta tenha sido dada aí durante a minha explicação, mas se informar, entender sobre esse processo, entender sobre a luta, e a gente tem a gente parte de tudo do conhecimento, de entender a causa, de entender como essa luta foi travada, entender quão grave é a morte dos líderes das lutas indígenas, para a gente tomar aí partido e falar um pouco melhor, conscientizar também. Eu trouxe aqui nenhuma gota de sangue indígena a mais. Isso é para falar, isso é para lembrar que essa luta não é uma luta constante, e que muitas pessoas infelizmente acabam perdendo suas vidas. Vamos agora para a questão de hoje. A atividade de hoje, deixa eu só colocar aqui. A atividade de hoje é uma atividade que fala sobre o direito dos jovens. O direito dos jovens de uma forma geral, que são colocadas em artigos, e o direito do jovem é esclarecido lá no texto: o direito do jovem de amar, de ser amado, o direito do jovem de ser ouvido, o direito do jovem à informação, o direito do jovem à proteção, o direito do jovem à consciência moral. Enfim, são vários direitos que são tratados e que acredito que vocês tenham feito a leitura, que é necessária a leitura para se fazer aí a resolução das questões. Mas vamos para a primeira. Dos direitos do jovem citados, indique dois que você percebe cumpridos em sua vida e dois que não são aplicados. Então, a resposta obviamente que é pessoal, vocês vão analisar a partir daqueles artigos, alguns que eu citei, mas são mais, e vocês vão responder. Mas eu colocaria dois respeitos que a gente observa que é respeitado: é o direito de amar o outro e também de ser amado. Os jovens, é um direito que é respeitado, que é praticado. E um direito que não é aplicado, que a gente observa dificuldades de ser efetivado, é o direito, por exemplo, da consciência moral, do jovem estar em espaço público e não ser discriminado. Infelizmente, a gente observa que algumas pessoas ainda existe discriminação por raça, por religião, enfim. Então, esse direito é um direito que não é efetivamente respeitado. Assim também como o direito à igualdade, né? A igualdade de oportunidade. A gente também observa, infelizmente, que os jovens eles não têm a mesma oportunidade na sociedade, de acesso à universidade, de acesso à educação, de acesso ao trabalho, que também é um direito, o direito ao trabalho, enfim. E eu cito esses dois como direitos que estão na teoria, mas que na realidade os jovens apresentam dificuldades para conquistá-los. Segunda questão: os direitos do jovem devem ser assegurados por toda a sociedade. No entanto, é dever de cada jovem também lutar por seus direitos, inclusive fazendo de sua vida uma demonstração de respeito a eles. Indique como você pode contribuir para a efetivação dos seguintes direitos: o direito de autonomia, a sua individualidade, de você tomar decisões que atendem os seus interesses, né, a sua liberdade, o direito de ser amado, o direito da nossa família, de ser acolhido, de ser bem-quisto, o direito de ser escutado. O adolescente, o jovem tem as suas ideias, as suas concepções, que às vezes podem ser diferentes, pode ser ideias diferentes de alguma ordem, enfim, diferente de outras pessoas, diferente de outros grupos sociais, de outras culturas, mas ele tem o direito de ser escutado, de ser ouvido. O direito ao erro,
porque o direito de corrigir ao erro, o jovem erra, mas ele tem o direito de consertar, de se consertar. Imagina se nós não tivéssemos o direito de resolver o que a gente fez de errado, né? O direito aos valores espirituais, o direito à sua liberdade espiritual, de professar a sua liberdade espiritual, o direito à solidariedade, o direito de buscar formas de ajudar a sociedade, o direito de estar, como muitas lideranças adolescentes, a Greta, por exemplo, né, é uma jovem que ela exerce o direito da solidariedade pelas causas da natureza, defesa da natureza, enfim, como também tem muitos jovens, muitos que estão à frente de lutas que buscam a melhoria do mundo. E terceira questão, já está com as respostas, mas aí a gente vai explicar, eu vou explicar por que é falso, por que tá certo. Vamos lá, terceira questão. Classifique as assertivas seguintes como V ou F. Os jovens devem ser tratados exatamente da mesma maneira com que se trata um idoso ou uma criança. Obviamente que tá falsa. Por quê? Porque o jovem ele está numa fase diferente de um idoso, ele está num processo diferente, então a gente não pode tratar pessoas em fases diferentes da mesma forma. Então, o item incorreto. O próximo. O direito. Agora. Os direitos dos jovens são plenamente cumpridos no país que vivemos? Infelizmente não. Como eu citei na primeira questão, alguns jovens eles não têm a mesma oportunidade de acesso. Alguns jovens sofrem processo de discriminação que fere aí os direitos que são garantidos a eles. Pelo fato de jovens não poderem ser responsabilizados por suas atitudes, os erros deles devem ser desconsiderados? Definitivamente não. Os erros eles devem ser considerados, problematizados e ser consertados. Então, o erro ele exige que uma reflexão sobre ele. Então, não deve ser desconsiderado, não. Que torna o item incorreto. Próximo. É dever de todo jovem estar ciente de seus direitos e reconhecer os órgãos públicos aos quais pode recorrer caso se sinta agredido. Eu vou além desse item. Eu acredito que não só os jovens, mas todo mundo tem que buscar a compreender, entender um pouquinho dos seus direitos, né, para ser mais consciente e estar mais a par do que você dispõe, do que está ao seu lado, que você pode reivindicar. Para a quarta questão. Vamos à leitura do texto. Provavelmente você já acredito, né? Quando eu falo acredito, porque eu estou querendo realmente acreditar que vocês já tenham feito a leitura do texto, já tenham respondido e que realmente seja um momento de correção. Então vamos para os itens. Que características próprias do adolescente pode levar ao jovem a adentrar no mundo do crime? E aí foi colocado algumas questões: a imaturidade emocional, a insegurança e a desestrutura familiar. Infelizmente, algumas famílias realmente apresentam uma falta de estrutura, que isso faz com que os jovens fiquem com problemas emocionais, de insegurança, ou também eles podem apresentar esses problemas de insegurança sem estar relacionado aí à base familiar. Mas muitas são as formas com que as pessoas ficam fragilizadas e acabam entrando aí para o mundo do crime. Então, aqui está algumas das causas, alguns dos sentimentos que podem levar as pessoas para esse caminho. Professora, mas todo mundo que sente essas situações como imaturidade emocional, insegurança? Não, obviamente que não. São algumas pessoas que, levadas por esses sentimentos, chegam ao mundo do crime, infelizmente. Né? O que você deve fazer no dia a dia para permanecer afastado da criminalidade? Responda e depois discuta com seus colegas e professor. Como é uma discussão, mas vamos entender. Tudo aquilo que é passado para a gente ao longo da vida, os nossos pais, a nossa escola, com todas as questões de valores, de respeito, de compreensão, de solidariedade, de verdade, que é construído na gente
desde cedo, tudo isso é para que a gente se torne um adulto mais consciente, consciente do nosso papel, consciente das nossas atitudes, consciente das consequências das nossas atitudes e ver e analisar a sociedade e ver consequências de pessoas que entram no mundo do crime, consequências de ações que não são boas, não são resultado positivo para a vida das pessoas, nem delas mesmas. Então, para fazer essa análise aí. Então, a gente encerra aqui a nossa atividade. Espero que estejam resolvidos, estejam corrigindo e esteja tudo bem. Até a próxima aula.